E o que eu tenho visto, que principalmente senadores têm argumentado, é que o prazo começando a contar a partir do término de um mandato de senador, que é de 8 anos, pode resultar na prática em um afastamento da vida pública por até 16 anos, segundo quem defende aqui, por exemplo, essa flexibilização da lei da ficha limpa. Qual a sua avaliação a respeito disso? Esse argumento é válido quando a gente fala sobre a ótica, a gente aborda esse assunto sobre a ótica do combate à corrupção? Bom, esse assunto é bastante importante, bastante sério e é muito relevante trazermos isso à tona. Em primeiro lugar, não estamos falando, Jesus, de uma lei como qualquer outra. Existem leis e leis e pouquíssimas. Nós contamos nos dedos de uma mão aquelas leis que começam por iniciativa popular. O que significa uma lei começar por iniciativa popular? Significa que isto foi levado ao Congresso Nacional por iniciativa do povo, dos cidadãos. Levou muitos anos, 14 anos, levou a construção deste projeto para que 1.600.000 pessoas assinassem este projeto de lei. Uma enorme mobilização da sociedade, uma demanda da sociedade civil no sentido de termos este verdadeiro filtro depurador dos maus políticos, daqueles que tiveram manchas na sua trajetória. Muito bom. Depois que tivemos esse número expressivo de assinaturas, isso tramitou no Congresso Nacional, houve aprovação, essa lei já se consolidou. Houve questionamentos reiterados em relação à constitucionalidade da lei da ficha limpa e o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, pelo Pleno, já afirmou e reafirmou: a lei é constitucional e deve ser aplicada desta maneira, ou seja, deve-se aplicar a pena da inelegibilidade depois que se transita em julgado a punição. E agora o que se tenta fazer? Simplesmente tornar letra morta. E se tenta fazer isso de afogadilho, né? Houve uma aprovação de urgência de votação no Senado e se tentou passar o trator em cima disso. A sociedade civil reagiu, o Instituto Não Aceita Corrupção, outras organizações reagiram, nós nos mobilizamos. No último momento, inclusive, um posicionamento firme, importante da CNBB contra esta mudança que afronta a vontade da própria sociedade. E na última semana, entendeu-se, percebeu-se o dano político, o preço político que se pagaria por esta mudança, afrouxando, tornando letra morta a lei da ficha limpa, porque é isso que se pretendia com esse projeto, porque este argumento de dizer, não, mas vai ser longa demais a punição, está se querendo simplesmente esmagar, vulgarizar a punição e desconstituir a essência da lei da ficha limpa. Se o indivíduo foi condenado por práticas de improbidade, por práticas de corrupção, a pena deve ser efetiva, deve haver uma inelegibilidade efetiva. Então, a lei deve ser aplicada de maneira efetiva, como, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já em mais de uma ocasião afirmou. Então, nesse primeiro momento, se entendeu que não é o momento adequado para ela ser aplicada, estamos em pleno processo de eleições municipais, fica para depois das eleições. Por quê? Porque se avaliou que políticos como Eduardo Cunha, como Jair Bolsonaro, teriam uma abreviação do retorno à sua vida política. E isso teria um impacto na sociedade muito sério, muito grave. E qual seria a leitura? Que esta lei garantiria impunidade legalmente. E é isso mesmo. Ao abreviar o impacto da lei, por força desta mudança, nós teríamos assegurada a impunidade, não é? Teríamos a desfiguração da lei da ficha limpa, lamentavelmente. E, mais uma vez, com uma urgência de votação aprovada no Congresso. Em 2008, Jesus,
No ano todo de 2008, foram 22 urgências de votação. Se prosseguirmos no ritmo que estamos caminhando em 2024, poderemos chegar a 400 urgências de votação. E o que é isso? Supressão do debate democrático. O resolver as coisas numa reunião de meia dúzia, sem o devido debate nas comissões, sem audiências públicas, empobrecendo a democracia, o que é inadmissível e inaceitável.